Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo que acompanha presencialmente e também pelo canal do YouTube. Estamos então na nossa 12ª aula do nosso mini curso de pré-cálculo. Então, na última aula a gente viu sobre funções trigonométricas, né? Vimos como que surge o seno, cosseno, a tangente, cotangente, secante, cossecante através do triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico, né? E aí a gente viu que a função seno e cosseno nada mais é do que pode ser definida através de duas funções que satisfazem algumas propriedades que a gente viu na aula passada, né? Que é o seno de zero sendo zero, cosseno de zero, 1, e valem o seno e o cosseno da soma, né? E da subtração aqui, né? Lembrando, né? O jeito de lembrar é o seno da soma ou da diferença. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Né? E outra forma de lembrar o cosseno da soma ou da diferença é o cosseno, né? Então, cossa A, cossa B, troca sinal sem saber. Né? Então, é uma forma de lembrar o seno e o cosseno da soma, né? Ou da diferença também, tanto faz aí. Tá? Lembrando que o seno ele mantém, né? O seno da soma ou da diferença ele mantém, enquanto o cosseno inverte o sinal, né? Troca o sinal. Então a gente vai usar essas duas formulinhas aqui para provar, né, uma propriedade que a gente terminou na aula passada. Né? Então, na aula passada a gente viu a relação fundamental, que se eu tenho cosseno quadrado mais seno ao quadrado de um mesmo ângulo, isso dá 1. E da onde isso vem? Isso vem exatamente da equação da circunferência, porque a equação da circunferência de centro na origem e raio 1 é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Mas quem é a coordenada x, quando a gente olha no ciclo trigonométrico, no x é o cosseno do ângulo. E no y é o seno do ângulo. Então, por isso, o seno e o cosseno satisfazem a equação da circunferência. Então, cosseno quadrado mais seno quadrado, isso dá 1. Essa é a relação fundamental, tá? Que a gente tem aí. Muito bem. Vimos, então, que seno é uma função ímpar, cosseno é uma função par. Já tratamos disso até lá no capítulo 3, né? E vimos que também são periódicas de período 2π. E finalizamos, então, essa observação que o seno e o cosseno são funções limitadas, né? Não importa qual valor que a gente coloca no lugar de x, sempre os valores de seno e os valores de cosseno vão estar entre menos 1 e 1. Né? É só olhar no ciclo trigonométrico, o x do ciclo trigonométrico é entre menos 1 e 1, não ultrapassa, né? A circunferência só mora ali entre menos 1 e 1, tanto no x quanto no y. Então, isso aí garante, né, que o seno e o cosseno são funções limitadas aí entre esses dois valores. Então, não importa o monstrinho que apareça dentro do seno e do cosseno. O valor final deles sempre vai estar entre menos 1 e 1. Okay? E aí, por fim, a gente tem essas primeiras identidades trigonométricas, dizendo, então, que cosseno quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E o seno quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? Então, aqui dá para a gente usar essas formulinhas aqui para calcular, às vezes, arcometade, né? Achar quanto vale o cosseno e o seno de arcos sabendo o dobro. Então, se eu conheço o dobro daquele arco, quem é o seno e o cosseno, você consegue calcular o seno e cosseno da metade. Ok? Que é o que a gente vai fazer no próximo exemplo. Mas antes disso, por que essas identidades são verdades? Né? Por que cosseno quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2? Bom, o que a gente vai usar aqui para provar para vocês essa igualdade? Vamos utilizar a relação fundamental, que cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1. E vamos utilizar aqui o cosseno da soma. Porque o que é 2x? Não é x mais x? Então, você está com o cosseno da soma aqui. E a gente viu qual que é a formulinha do cosseno da soma. Vamos ver como que fica. Então, vamos provar essa igualdade. Então, a gente vai pegar um dos lados e provar que é igual ao outro. Né? Então, vamos pegar esse lado aqui. Ó. 1
mais cosseno de 2x sobre 2. Bom, primeiro eu posso enxergar que o 2x ele é x mais x. Né? Então, eu tenho um cosseno da soma. Então, voltando lá na formulinha, né, do cosseno da soma, como que é o cosseno da soma? Cossa A, cossa B, troca sinal, sem saber. Né? Então, aqui ficaria 1 mais cossa A, o A seria o nosso primeiro ponto, que seria x, vezes cossa B. Aí, o B também é x. Então, ficaria cosseno de x vezes cosseno de x. Mas é o mesmo termo, não é? Então, fica cosseno ao quadrado de x. Troca sinal, então, se eu estou somando, aqui vai subtrair. Seno do primeiro, seno do segundo. Mas o primeiro e o segundo são x. Então, vai ficar seno de x vezes seno de x. Ou seja, seno ao quadrado de x. Ok? Sobre 2. Beleza. Mas quem que a gente sabe que é 1? O cosseno quadrado mais seno quadrado, não é? Então, no lugar desse 1 aqui, eu posso substituir por cosseno quadrado mais seno quadrado. Então, eu vou ficar com cosseno quadrado mais seno quadrado, isso no lugar do 1. Agora vem o restante ali. Mais cosseno quadrado menos seno quadrado sobre 2. Beleza? E aí, ó, eu tenho mais seno quadrado menos seno quadrado, vai embora. Cosseno quadrado mais cosseno quadrado, 2 cosseno quadrado. Mas tem um 2 embaixo, vou poder simplificar. 2 cosseno quadrado de x sobre 2. Simplificando, a gente chega que isso é cosseno ao quadrado de x, como a gente queria. Ok? Entenderam o processo ali? A gente usou duas igualdades que a gente já tinha, que era cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. E sabíamos também o cosseno da soma. Então, a gente abriu o cosseno da soma, cossa A, cossa B, então deu o mesmo termo, A e B é x, né? Então, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno quadrado. Troca sinal, então você está somando aqui e subtraindo. Seno do primeiro, seno do segundo, seno de x vezes seno de x, ou seja, seno quadrado. E depois trocamos o 1 por cosseno quadrado mais seno quadrado. Então, aí o seno quadrado vai embora, ficamos com 2 cosseno quadrado. Ok? Muito bem. E a outra agora? Seno quadrado. Agora, se eu tiver o menos, bom, o que vai mudar aqui nessa expressão? A única diferença é que aqui na frente a gente vai ter um menos, não é? Então, vai ficar só acompanhando aqui o mesmo raciocínio, né? 1 menos cosseno de x mais x, que é o próprio 2x. Isso vai ficar... Deixa eu trocar de cor aqui, que essa preta está fraca. Aí ficaríamos, então, com 1 menos cosseno quadrado. Por que menos? Porque tem um menos aqui, ó. Só que esse menos na frente, ele faz jogo de sinal com todo o cosseno de x mais x. Então, ele vai fazer jogo de sinal com esse e com esse. Então, menos com menos vai dar mais seno quadrado de x sobre 2. E aí, eu vou substituir o 1 por cosseno quadrado mais seno quadrado. Então, ficaríamos com cosseno quadrado mais seno quadrado menos cosseno quadrado mais seno quadrado. Ou seja, quem iria embora aqui seria o cosseno. E aí ficaríamos com duas cópias de seno quadrado sobre 2. Ou seja, estou com seno quadrado de x. Certo? Entenderam como que a gente obteve? Então, usando só seno, cosseno da soma. E, usando a relação fundamental, a gente concluiu essas duas outras igualdades, né? Que cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, e seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá, o que isso é útil, né? Para usar, para achar alguns cosseno e seno de alguns ângulos, né? A gente pode usar nesse exemplo aqui, ó. Vamos calcular quanto que é cosseno de π sobre 4. Né? Então, quero usando as propriedades anteriores. Né? Bom, então, quem é cosseno de π sobre 4? É isso que eu quero calcular.
Bom, pela equação anterior, a gente sabe que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, eu posso usar isso aqui. Eu sei, então, usando essa equação, que cosseno ao quadrado de π sobre 4 é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes o π sobre 4 sobre 2, não é? Então, usei a nossa equaçãozinha ali. Né? No lugar do x, a gente tem π sobre 4, então aqui fica 2 vezes π sobre 4. Tá. Mas quanto que é 2 vezes π sobre 4? Simplificando, fica π sobre 2, que é 90 graus, não é? Então, temos 1 mais cosseno de π sobre 2 sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, se eu tenho 90 graus, quanto que é cosseno de 90 graus? Podemos olhar lá no ciclo trigonométrico, né? Olhando lá no ciclo trigonométrico, então temos 90 graus, né? Π sobre 2, então a gente vai girar, né, a partir do x positivo, né? A partir desse aqui, a gente vai girar 90 graus, ou seja, π sobre 2, obtendo então esse ângulo aqui, não é? Então aqui que é π sobre 2. Tá, então eu estou com esse pontinho aqui. O cosseno é o x ou o y? O x, né? O x aqui que vai me dar o valor do cosseno. E quanto vale o x desse ponto? 0. Né? E o y vale 1. Então, o seno de 90, né, de π sobre 2 é 1 e o cosseno é 0. Então, o cosseno aqui é 0. Então, se esse aqui é 0, significa que a gente chega que cosseno ao quadrado de π sobre 4 é meio. Mas eu quero cosseno sem ser o quadrado, não é? Então, para resolver, eu preciso tirar a raiz. Então, o cosseno de π sobre 4, tirando a raiz agora, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2, não é? Então, vai ficar mais ou menos, raiz de fração é raiz do de cima sobre raiz do de baixo. Então, isso vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 2. Né? Mas aí, para racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, então a gente vai ficar com raiz de 2 sobre 2. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Né? Mas pode ser dois valores? Não, é um valor só, né? Senão não estaria bem definida a função cosseno, né? Estaria pegando um valor levando em 2. Isso não pode acontecer, porque isso não é função. Mas, se a gente observar, o que é π sobre 4? Π sobre 4 é um ângulo que mede a metade do π sobre 2, ou seja, ele mede 45 graus. Né? Então, onde fica o π sobre 4 aqui no ciclo trigonométrico? Significa que eu vou abrir no sentido anti-horário, não vou abrir 90 graus, vou abrir metade dele, ou seja, 45 graus. Então, esse ângulo todo é π sobre 2. E aqui a gente tem o ângulo π sobre 4. Beleza. Então, π sobre 4 é esse ângulo, então bate ali no ciclo trigonométrico nesse ponto, certo? Tá. Esse ponto ele tem uma coordenada x aqui, que é o valor do... De quem? A coordenada x é o valor do seno ou do cosseno? Cosseno, não é? Então, o cosseno de π sobre 4 é esse tamanho. E aí eu pergunto para vocês, esse tamanho é positivo ou é negativo? Positivo, está na parte positiva do x. Então, aí, a gente conclui, olhando para o ciclo trigonométrico, que o cosseno de π sobre 4 é algo positivo. Né? Então, no entanto, sabemos que o cosseno de π sobre 4 é positivo. Então, se é positivo, a gente conclui, então, que o único valor que sobra aí, né, excluindo o negativo, é raiz de 2 sobre 2. E a mesma coisa a gente podia fazer, usando essa equação aqui, eu poderia concluir que quanto que é o valor do seno de π sobre 4? O mesmo valor. Por quê?
Se a gente substituir aqui, ó, fazer o mesmo processo, a única diferença dessa fórmula para essa não é o menos? Então, aqui que seria um menos. Aqui que seria um menos. Só que esse termo não é zero? Então, ficaria 1 menos zero. Então, ficaria o mesmo valor meio. Então, ficaria seno de π sobre 4 igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí você teria que saber se é positivo ou se é negativo. Mas basta olhar aqui, o seno é o valor do y, não é? E se eu olhar nesse ponto e olhar no y, o y aqui desse ponto é positivo ou é negativo? Positivo, porque é um ponto que está acima do eixo x. Então, o y dele é positivo e não negativo. Por isso que o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Dúvidas? Perguntas? Ok? Então, é o que a gente tem aí especificado aí para vocês nos slides. Tá? Muito bem. Bom, então, na aula passada a gente já comentou, né, quais eram as outras funções trigonométricas, né, tangente, cotangente, secante, cossecante, né? E aqui tem eu vou trazer cada uma separadamente aqui nesse slide. Então, o que é a função tangente? A função tangente, ela indica a inclinação da reta que passa pela origem e pelo ponto do ciclo unitário, né, no círculo unitário. Então, quer dizer, lá no círculo, né, no ciclo trigonométrico, lembra que eu falei que aquela retinha que passa pelo ponto x igual a 1 aqui, depois eu prolongava o ponto da circunferência até atingir o ponto, e aí essa altura aqui dá exatamente a tangente do ângulo, que nesse caso aqui é a tangente de π sobre 4. Tá? Ok? Por que isso? Por que a tangente dá exatamente a inclinação da reta que passa pela origem e pelo ponto do ciclo trigonométrico? Porque o que a gente viu de inclinação anteriormente? A inclinação não é fazer um degrauzinho, né, embaixo, um triângulo retângulo embaixo da reta e ver a altura desse triângulo retângulo e dividir pelo cateto na largura? Então, é pegar essa altura, quanto mede essa altura? Vai ser a tangente. Né? Vai pegar esse tamanho e dividir por esse. Mas quanto mede esse? 1. Então, se eu pegar qualquer valor e dividir por 1, dá ele mesmo. Por isso que a tangente dá exatamente essa altura, porque aqui é tamanho 1. Então, se eu pegar esse e dividir por esse, sobra esse. Então, esse é a tangente. É a inclinação, exatamente a inclinação dessa reta. Ok? Então, uma forma de observar aí geometricamente. Tá? Ou seja, ela pode ser vista, né? Lembra que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Coca. E o cateto oposto é exatamente o seno, né? Que é a altura, e o cateto adjacente é exatamente o cosseno, né? Como a gente viu na aula passada. Então, a tangente é seno sobre cosseno. Bom, se ela é seno sobre cosseno, qual é o domínio dessa função tangente? Né? Quando a gente fala de domínio, a pergunta que vem é qual é o problema da função. Qual é o problema dessa daqui? Um quociente. Então, embaixo não pode zerar. Então, eu tenho que excluir todos os números que zeram cosseno. Quais são os números que zeram cosseno? Vamos pensar. Olhando ali para o ciclo trigonométrico, o cosseno é o x. Então, quais são os pontos do círculo cujo x vale zero? Exatamente. O daqui de cima, 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e o daqui de baixo, que é o 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. Então, são esses dois aqui, os únicos pontos da circunferência que zeram o cosseno. Só que a gente sabe que os ângulos eles ficam rodando aqui infinitamente, não é? Por isso, o cosseno ele tem infinitos pontos onde ele zera. Por quê? É 90 graus. Quanto que ele anda de um até o outro? 180, ou seja, π. Depois, para voltar nesse, ele anda mais quanto? π de novo. Tá vendo? Então, quer dizer que se eu achar um dos zeros e somar um múltiplo de π, eu vou cair em outro que também é zero. Também zera o cosseno.
certo? Por isso, então, aqui o domínio, ó, eu escrevo que o domínio da função tangente é o conjunto dos números reais, exceto, né, estou tirando aqui, ó, menos, o conjunto formado por todos os pontos da forma π sobre 2, que é 90, que é o primeiro zero, mais kπ. Por que kπ? Porque esse k é um número inteiro, é o número de meias voltas que a gente está. Porque se o k for zero, eu tenho π sobre 2, que é o lá de cima. Se o k for 1, eu vou andar mais π, vai dar o lá de baixo. 3π sobre 2. Se o k for 2, eu volto em cima. Se o k for 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Vai fechando todos os múltiplos, né? π sobre 2 mais esse múltiplo de k. E note que k é inteiro. Então, tanto posso rodar a partir de π sobre 2 no sentido anti-horário, quanto no sentido horário. Né? Também dá. Se eu pegar ali π sobre 2 menos π, eu vou voltar para menos π sobre 2. Quem é menos π sobre 2? Eu peguei aqui e rodei no sentido horário até, né, 180 graus, chegando em menos π sobre 2, né, que é o daqui de baixo. Então, menos π sobre 2 bate no mesmo ponto do 3π sobre 2, tá? Que é o 270 graus. E assim por diante, né? Vai repetindo aí. Por isso que esses pontos aqui a tangente não está definida, tá? Então não vai ter gráfico da tangente nos pontos que anulam cosseno. E outra informação também é que ela é periódica de período π, né? Por que período π? Porque, olha só, à medida que o ângulo, vamos imaginar aqui, ó, à medida que o ângulo varia de menos π sobre 2 aqui, não exatamente menos π sobre 2, um pouquinho para frente, aberto. Se você pegar aqui, ó, e olhar para a inclinação, o ponto que essa retinha aqui intersecciona essa vai dar lá embaixo, não vai? E à medida que você vai rodando, rotacionando aqui, ele vai crescendo até zerar e depois vai subindo, né? Nesse intervalo aqui. Então, nesse intervalo todo aqui, ela já descreve toda essa reta. Ou seja, quanto que mede esse intervalo todo aqui? Π, né? E aí se eu pego, e se eu pegar um ponto, um ângulo aqui, ó, um ângulo maior aqui, como que eu acho assim, geometricamente? Você faz a mesma coisa, prolonga, só que agora vai estar do lado de baixo lá, ó, até atingir a retinha. E tá vendo que a hora que a gente alterar aqui, ele vai atingir os pontos lá de baixo da reta, até zerar e depois subir de novo. Né? Repetindo novamente ali o mesmo comportamento a cada π. Então, por isso que ela é de período π. Certo? Dúvidas? Perguntas? Função cotangente. A função cotangente, ela indica o valor inverso, tá? Não função inversa, tá? Função inversa é outra coisa. Ela indica o valor inverso, ou seja, é 1 sobre ela. Né? Então, é o valor inverso da função tangente. Tá? Ou seja, a cotangente de x, ela é quem? Se a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é o inverso, a gente troca. Né? Então, é cosseno sobre seno, que é 1 sobre a tangente. Né? Então, agora, qual que é o problema da cotangente? Quociente também. Mas só que quem está embaixo agora? O seno. Então, ela tem problema nos pontos que zeram quem? O seno. Quais são os pontos que zeram o seno? Lembrando que o seno é o y, não é? É visto aqui no ciclo trigonométrico no eixo y. Qual é um ponto que o seno é zero? Que ângulo, por exemplo? Zero. Né? Então, esse ponto aqui é um ponto onde o y dele é zero. Então, o seno dele é zero. Né? Nesse ponto. E o outro ponto? Exatamente esse de 180, não é? São os dois pontos onde o y é zero. Ou seja, são os pontos que anulam o seno. Só que olha só, o primeiro é zero. E o segundo? 180, que é π. Se você voltar para cá, 2π, 3π,
4π, 5π, 6π. Tá vendo que todos os múltiplos de π, o seno vai zerar? Por isso, então, que o domínio da cotangente é todos os reais, exceto os múltiplos de π. Porque, basicamente, é a mesma coisa que a gente fez no anterior, só que a gente pegou o anterior, a gente pegou o primeiro que anulava e somamos esse múltiplo de π. Mas qual que é o primeiro que anula o seno? O zero. Então, vai ficar 0 mais kπ. Mas 0 mais kπ é só kπ. Ok? Com k inteiro. E o período dela também é periódica de período π, igual a tangente. Dúvidas? Secante. Quem é a função secante? A função secante ela indica o valor inverso da função cosseno. Não é a função seno. Tá? Pegadinha do malandro ali. É o inverso da função cosseno. Então, ela é definida como sendo 1 sobre cosseno. Qual é o problema dela? Quociente. Se é quociente, eu não posso zerar embaixo. Então, eu tenho que excluir dos reais os números que anulam o cosseno. Mas quais são os que anulam o cosseno? Esses daqui, que a gente já viu. Então, ele vai ter o mesmo domínio da tangente. Só que ela, como o cosseno é 2π periódico, significa que ele repete a cada 2π, a secante também vai se repetir a cada 2π. E a cossecante? A cossecante é o valor inverso da função seno. Então, ela é 1 sobre seno. Então, também temos um quociente, o seno tem que ser diferente de zero, então eu tenho que excluir os pontos que anulam o seno. Quem que anula o seno? Os múltiplos de π, que a gente viu aqui antes. Então, por isso que é o mesmo domínio aqui. E ela tem período 2π, já que o seno também tem período 2π. Beleza? Então, temos 6 funções aí trigonométricas. Tá. Ângulos notáveis. Então, os ângulos notáveis, pessoal, são alguns ângulos. É claro, ali no ciclo trigonométrico, a gente consegue concluir imediatamente o valor do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, dos pontos do ciclo trigonométrico que coincidem com os eixos. Então, a gente consegue aí de 0, de π sobre 2, de π, de 3π sobre 2, 2π e assim por diante. Estou fazendo os positivos, mas eu poderia fazer os negativos também. Que esse daqui é o mesmo que menos π sobre 2, esse aqui é o mesmo que menos π, esse aqui é o mesmo que menos 3π sobre 2 e assim por diante. O negativo significa que, em vez de rotacionar no sentido anti-horário, rotacionou no sentido horário. Essa é a única diferença aí do ângulo negativo aí no ciclo trigonométrico. Tá. Mas, além desses, tem alguns que a gente bate o olho e já tem um valor. Como é o exemplo do π sobre 4 ali, outros π sobre 6 e π sobre 3. Ou seja, 30, 45 e 60 graus. São os que dividem aqui, ó. 30, 45 e 60 graus. Então, π sobre 6 é 30 graus. π sobre 4 é o 45 e π sobre 3 é o 60 graus. Então, são esses três aí que são chamados ângulos notáveis. Tá? E esses ângulos notáveis, a gente tem a tabelinha deles. Tem até a musiquinha para a gente lembrar. E aí, aqui eu expandi um pouquinho mais a tabelinha usando as outras funções trigonométricas. Então, ó, por que esses são especiais? Porque a gente consegue escrever os valores deles sem aproximação. A gente sabe o valor exato dele. Então, por exemplo, ali, ó, o seno e o cosseno de π sobre 4, a gente não viu que é raiz de 2 sobre 2? Esse é o valor exato dele. Se você colocar lá na calculadora, a calculadora vai te dar o valor aproximado, não o valor exato. Muito bem, então essa aqui é a tabela dos ângulos notáveis aí. π sobre 6, que é 30 graus, π sobre 4, π sobre 3. E aí a gente tem a musiquinha, tem algumas versões dessa musiquinha. A que eu sei é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz. Aí você tira a raiz de todo mundo, Só que raiz de 1 é 1, Raiz de todos os de cima.
raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Né? E, por incrível que pareça, eu uso essa tabelinha até hoje para lembrar os valores. Né? Então, não, a musiquinha é mais fácil. A musiquinha é mais fácil. Eu decorei a musiquinha, aí é mais fácil de lembrar, né? Certo? Então, seno de 30 graus, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim por diante, né? Então, por isso, pessoal, que vocês podem usar essa ideia, esses ângulos notáveis aqui, para saber se a calculadora de vocês está em graus ou radiano. Né? Ah, professor, não sei verificar lá se está grau ou radiano. Faz seno de π sobre 6. Né? Se você fizer seno de π sobre 6 e isso dar meio, ela está em radianos. Se der qualquer valor diferente de meio, é porque está em grau. Que aí você deveria colocar seno de 60 e não π sobre 6. Entenderam a diferença ali da leitura na calculadora? Ela vai ler, se você colocar ali, vamos supor que está em graus, e você coloca seno de π sobre 6, você está dando para ela um número que é π, é 3,1415 dividido por 6. Então imagina, é um pouquinho mais que meio, né? Que aqui é um pouquinho mais que 3, e aqui 6. Imagina, e o valor que a calculadora esperava, já que está em graus, era algo, né, próximo ali de 30. E apareceu um número menor que 1 até. Então é claro que não vai dar meio. Se der meio é porque está em radianos, e aí você acertou a entrada. Né? Então, uma forma de verificar aí. Beleza, aproveitando esses três, eu coloquei os outros três também. Então, quem é a cotangente? Por exemplo, ó, a cotangente vai ser o número inverso da tangente. Então, você inverte aqui. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3, a cotangente vai ser 3 sobre raiz de 3. Só que aí, se você racionalizar, sobra só raiz de 3. Ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, você vai cortar o 3, vai sobrar só a raiz de 3 em cima. Tá. Bom, se a tangente vale 1, quanto vale a cotangente? Que é o de 45 graus. 1 sobre 1, né? Você vai inverter, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. E, tá vendo que inverteu aqui, ó? A cotangente de 30, né? De 60, deu raiz de 3 sobre 3. Né? Porque inverteu, deu 1 sobre raiz de 3, racionaliza, raiz de 3 sobre 3. Secante. A secante é o valor inverso do cosseno. Então, você olha aqui para o cosseno e inverte. Então, vai dar 2 sobre raiz de 3. Racionaliza, 2 raiz de 3 sobre 3. Secante de π sobre 4. Vai ser o inverso do cosseno. Então, vai ser o inverso desse. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 2. Racionaliza. 2 raiz de 2 sobre 2. Corta o 2. Raiz de 2. Okay. Depois, secante de π sobre 3. Ou seja, de 60 graus. É o inverso do cosseno. Cosseno não é meio? O inverso de meio é 2. E a mesma coisa com o cossecante. A cossecante é o número inverso do seno. Então, quanto que é a cossecante de π sobre 6? É o inverso de meio. Qual que é o inverso de meio? 2. Cossecante de π sobre 4 é o inverso de raiz de 2 sobre 2. Inverte, dá 2 raiz de 2. Multiplica, em cima e embaixo por raiz de 2, simplifica, raiz de 2. E por último, a cossecante de π sobre 3 é o inverso de raiz de 3 sobre 2. Inverte, vai ficar raiz de 3 em cima, 2 em cima e raiz de 3 embaixo. Racionaliza, 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, esses são os ângulos notáveis. Né? Então, se aparece ângulos de qualquer um desses aqui, eu não preciso fazer na calculadora. Né? Eu lembro da tabelinha, lembro da musiquinha, só substituir o valor exato deles lá. Beleza? Dúvidas, perguntas? Vou passar a lista e aí a gente já inicia a resolução dos exercícios. Então, primeiro exercício. Seja θ a medida de um ângulo cujo lado final
foi obtido fazendo 7/12 de uma revolução completa do lado inicial. Ou seja, quando você fala de ângulo, um ângulo é composto por dois lados, certo? Então, se o ângulo é composto por dois lados, ele fala aí que o lado inicial, então você começa com o lado inicial, e você vai fazer a rotação de 7/12 de uma volta completa e vai obter o ponto final. Né? Então, significa aí, deixa eu apagar aqui, para a gente fazer a figura. Então, a gente está com o seguinte ângulo, né? Então, a gente pegou esse ângulo, rotacionei esse lado aqui 7/12 e a gente obteve esse θ. Quanto que mede esse θ? É a primeira pergunta aí, né? Letra A. Qual o valor de θ em graus e em radianos? Bom, sabemos que uma volta completa... Primeiro vamos em graus. Uma volta completa, quanto que mede uma volta completa em graus? 360 graus, não é? Uma volta completa. Então, sabemos que uma volta completa mede 360 graus. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos graus que mede θ. Mas θ veio de quantas voltas completas? 7/12. Então, 7/12 vai dar quanto? Esse que é a nossa ideia. Faz aí uma regrinha de 3. A gente vai ficar, então, com θ igual a 360 graus vezes 7/12. Quanto que dá? 210 graus. Ok? E quanto que é isso em radianos? Aí, é claro, eu posso usar a mesma ideia, trocando aqui o 360. Quanto que mede 360 graus em radiano? 2π. Então, você pode fazer a mesma ideia, né? Só que agora com 2π. Então, 7/12 corresponde a θ. E aí, fazendo a regrinha de 3 aqui, a gente conclui que θ também é 7/12 vezes 2π. Né? Então, simplificando aí o 2 por 12, a gente chega aqui, isso vai dar 7/6 de π. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Entenderam a ideia? Então, fazendo a regrinha de 3 aí, a gente consegue, então, concluir quanto que mede esse ângulo. Tá. Então, vamos agora calcular todas as nossas funções para esse ângulo. Quanto que mede seno de θ? Quanto que vale cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante? Vamos ver como que a gente faz isso. Bom, vamos começar dos mais fáceis ali, né? Seno e cosseno. Quanto vale seno de θ? Bom, nosso θ mede 7π/6, não é? Ou 7/6 de π. Tá. Quanto que é cosseno de 7/6 de π? Então, como que a gente pode fazer, né? Bom, 7/6. O que significa 7/6? Significa que eu tenho um inteiro mais um sexto, não é? Porque quanto que é um inteiro? 6/6. Então, se eu tenho 6/6 mais um sexto, eu tenho 7/6. Então, eu posso escrever isso como sendo seno de π mais 1/6 de π. Né? Ou π/6, né? Certo? Porque aqui eu tenho 7/6 de π. Então, eu tenho um inteiro, um π inteiro, mais 1/6 de π. E olha só, π/6 não é um arco notável?
Um ângulo notável? Então, a gente sabe quanto vale seno de π sobre 6. E aqui eu não tenho seno da soma? Como que é seno da soma? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? Agora, quanto que vale seno de π? Vamos ver. Π é 180. Então, 180 é esse ponto. O seno é o y. Qual é o y desse ponto? 0. Então, quer dizer que esse cara aqui é 0. Cosseno de π. Cosseno é o x. Qual que é o x desse ponto? Menos 1. Então, você sabe que esse cara aqui é menos 1. Então, aí você vai ficar com cosseno, 0 vezes cosseno de π sobre 6, 0. Menos 1 vezes seno de π sobre 6. Quanto vale seno de π sobre 6? Dá para voltar ali no arco. Aqui, ó. Seno de π sobre 6 dá meio. Então, vai ficar menos 1 vezes meio. Então, vai dar menos meio. Então, viram como que a gente consegue encontrar? Okay. E o cosseno? Mesma coisa. Cosseno de 7/6 de π, você pode escrever como cosseno de π, que é um inteiro, mais π sobre 6. Aí é o cosseno da soma. Como é o cosseno da soma? Cossa A, cossa B, troca sinal, sem saber. Ok? E agora dá para a gente ir substituindo os clássicos aí, né? Cosseno de π. Quanto vale o cosseno de π? Menos 1. Seno de π? 0. Então, vai embora. Agora fica cosseno de π sobre 6. Quanto vale cosseno de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 2. Com menos 1 na frente. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos lá. Opa. Agora, quanto vale a tangente? Tangente de 7π sobre 6. A tangente não é seno sobre cosseno? Então, é só pegar o valor do seno. Então, isso aqui é seno de 7π sobre 6, dividido por cosseno de 7π sobre 6. Quanto vale o seno? Menos meio. Quanto vale o cosseno? Menos raiz de 3 sobre 2. Bom, primeiro, menos com menos, mais. Já elimina. Como que eu faço para dividir duas frações? Conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, isso vai ficar meio que multiplica o inverso de raiz de 3 sobre 2, ou seja, 2 sobre raiz de 3. Então, tem um 2 em cima, um 2 embaixo, simplifica, 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, você vai ficar com raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor da tangente. Tá? Tangente de 7π sobre 6. Cotangente. A cotangente não é o inverso da tangente? Então, é só a gente pegar a tangente e rodar. Posso usar esse daqui, mas se eu usar esse daqui é melhor ainda. Que você já tem o valor final. Né? Invertendo, 1 sobre raiz de 3, você inverte, fica raiz de 3 sobre 1. Então, ficou raiz de 3. Secante. Secante é o inverso do cosseno. O cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Inverte,
Menos 2 sobre raiz de 3. Racionaliza, ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do secante. E a cossecante? Cossecante de 7π sobre 6 é o inverso do seno. Então, vai ficar menos 2. Né? Invertendo aí. Então, tá vendo que o mais é seno e cosseno, né? Se você achou o valor do seno e cosseno, os outros é muito mais fácil de você achar fazendo quociente, fazendo os inversos aí. Você vai achar os outros valores. Dúvidas? Perguntas? Beleza. Próximo. Esboce o gráfico de y igual a seno de x. Tá. Então, vamos calcular aí, esboçar o gráfico. Então, aqui a gente vai esboçar alguns gráficos, né? Então, a gente vai marcar alguns pontos e depois a gente vai verificar esse gráfico usando o GeoGebra. Né? Então, você pode lançar lá no GeoGebra, tem o GeoGebra online, vocês podem jogar lá a expressão que ele te dá a confirmação de quem que é o gráfico, né? Para vocês confirmarem lá. Então, 2A. Então, temos aqui o eixo Y, o eixo X. Vou fazer algumas marcações aqui. Fizemos algumas marcações. Vamos lá. Quanto vale, vamos começar no mais fácil, né? Do zero. Quanto vale seno de zero? Seno de zero? Zero, né? O zero está lá no eixo X e o Y, que é o seno. Então, a altura do ponto zero é zero. Vou fazer de vermelho aqui. Quanto vale seno de 90? 1, né? Então, ele gira até chegar lá na altura 90. Lá na altura 1, né? Para 90. Depois, π. 0, né? Rodou mais 90 graus, a gente obteve um ponto no eixo X. Né? Zerou. Depois, 270 graus, ou 3π sobre 2. Menos 1. Né? Então, desce até menos 1. E depois 2π, 0. Né? E aí podemos continuar com os negativos também. Menos π sobre 2. Menos 1, né? Porque aí, em vez de a gente rotacionar no sentido anti-horário, a gente rotaciona no sentido horário, né? 90 graus, π sobre 2. Vai bater lá embaixo, né? No 270 graus, né? Então, o seno vai ser menos 1. Tá, agora é só ligar esses pontos? Que a gente tem o gráfico? Não. Por que não, professor? Porque, olha só, o seno é o y, não é? Quando a gente pega aqui, ó, se a gente olhar no eixo x, começando lá no zero, quando a gente varia aqui, ó, só um pouquinho no ângulo, o que, que acontece com a altura aqui? Tá vendo que está variando bastante também? Varia quase a mesma coisa, não é? Mas quando a gente está perto aqui de 90 graus, olha só, a gente varia aqui o ângulo até bastante. Quanto que varia aqui na altura? Quase nada, não é? Varia bem pouquinho aqui a altura. Então, quer dizer que próximo do zero ele vai crescer rápido e depois vai diminuir até chegar lá no 1. Então, por isso que ele não vai como uma reta constantemente ali. Então, ele sobe mais rápido e depois estaciona. Diminui a velocidade que ele está subindo. E a mesma coisa acontece a hora que ele vai descer aqui, né? Então, ele tem uma grande variação do x, mas o y aqui não altera muito a sua altura por enquanto, né? Depois começa a alterar mais rápido, né? Então, isso é a mesma coisa. Então, ele vai, estabiliza, depois desce mais rápido. Opa.
E a mesma coisa acontece no negativo, né? Então, desce primeiro mais rápido, depois estabiliza. Ok? E aí, continua, né? Então, esse gráfico é infinito, né? Então, mas se você sabe um pedacinho de tamanho 2π, é só você ir colando ele que você tem o gráfico todo. Certo? Dúvidas, perguntas? Beleza. Próximo item. Como que fica, então, o gráfico da tangente? Vou fazer aqui embaixo. Bom, geometricamente, a gente viu que se eu percorrer, né, de menos π sobre 2 aberto até π sobre 2 aqui, a gente vai ter todos os valores possíveis da tangente, não é? Porque a tangente não é a ligação do ponto aqui do ângulo até naquela retinha que passa aqui no x igual a 1. Então a gente vai ter todos os valores, desde lá do menos infinito até mais infinito. Então se a gente fazer mais ou menos no mesmo padrão ali, o que vai acontecer? Zero. Quanto que é a tangente de zero? Bom, tangente é seno sobre cosseno. Quanto que vale seno de zero? Zero. Quanto vale cosseno de zero? 1. Zero dividido por 1, zero. Então, a tangente vale zero. Bom, mas a gente viu que a tangente não está definida onde? Nos pontos que zeram o cosseno, não é? Aqui, ó. Nos pontos que zeram cosseno. Quais são os que zeram cosseno? 90 mais 180 mais 360 e assim por diante, né? Mais qualquer múltiplo de π. Ou seja, ela não está definida em π sobre 2, não está definida em 3π sobre 2 e não está definida em menos π sobre 2. E assim por diante, né? Então, cada um deles aqui tem uma distância π. Então, a cada tamanho π, ela não está definida. Quando o gráfico não está definido, o que a gente costuma fazer na hora de desenhar o gráfico? Desenha uma reta pontilhada. Significa que naquele espacinho não tem gráfico. Tem antes e tem depois. Mas naquele ponto não cruza gráfico. Né? Não pode passar ali aquele pontilhado. Tá. O que acontece agora se a gente pegar, por exemplo, que ângulo que a gente sabe o valor da tangente? Bom, se a gente vir aqui, ó, a gente conhece a tangente de π sobre 6, que dá raiz de 3 sobre 3. Conhecemos a tangente de π sobre 4, que dá 1. Então, quer dizer que ó, π sobre 2 está desenhado, né? Então, π sobre 4 é na metade. Então, quer dizer que aqui na metade, a tangente atinge a altura 1. Certo? E, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, π sobre 3 já foi lá para a raiz de 3. E assim por diante. Ela vai crescendo. Por que ela vai crescendo? Porque à medida que a gente chega perto de π sobre 2, o cosseno está próximo de um número zero. Porque o cosseno zero é em π sobre 2. Então, o de baixo é muito pequeno. Quando você pega um número e divide por um número muito pequeno, isso te dá um número muito grande. Né? Então, por isso que essa tangente, esse gráfico aqui, ele vai crescer infinitamente. Né? Ele vai subir aqui, cresce e vai lá para o infinito. E na parte negativa, né, no menos π sobre 4, ele vai dar lá no menos 1. E vai descendo. Né? Lá para baixo. Né? Parece o gráfico da x ao cubo. Né? E ele se repete. Lembra que a gente viu que a tangente é π periódica? Então, a cada π, ele se repete. Então, aqui o comportamento vai ser o mesmo. E aqui, o mesmo. Aqui, o mesmo. E assim por diante. Beleza?
Dúvidas, perguntas? Tá. E se eu tivesse seno de 1 sobre x? Para a gente finalizar hoje, vamos pensar um pouquinho sobre esse seno de 1 sobre x. Como seria, né, o gráfico dele? Esse é um exemplo interessante aí. Então, aqui a gente estava com y igual a tangente de x, né, na letra B. E agora, na letra C, estamos com y igual a seno de 1 sobre x. Bom, tá vendo que aqui é o inverso dos números, né? Quais são os senos que a gente conhece, né? A gente conhece seno de 0, seno de π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, né? Conhecemos esses daqui, né, do seno. Então, ali, o que eu vou ter que olhar? Quem seria o nosso x para que dentro do seno dê π sobre 6? 6 sobre π. Não é? Porque se eu colocar 6 sobre π no lugar do x, vai dar 1 sobre 6 sobre π. Mas dividir por uma fração e multiplicar pela inversa. Aí você vai obter π sobre 6 lá dentro do seno. Aí seno de π sobre 6, meio. E assim por diante. Né? Então, quer dizer que eu sei desses valores. Mas quais são esses valores? Se você pegar π sobre 6, olhar para 6 sobre π, isso dá um valor muito pequeno. Né? Então, se a gente observar ali, na calculadora, se eu pegar 6 sobre π, isso vai dar aproximadamente 1,9. Depois, esse aqui, 4 sobre π, 1,27. E esse último aqui, 3 sobre π, 0,95. Né? Então, vai dar esses pontos aí. Então, vamos ver o que acontece. Bom, sabemos primeiro, né, que seno de qualquer coisa vai estar entre menos 1 e 1. Então, não importa o que aconteça, isso nunca vai passar do 1 e do menos 1. Tá, então vou marcar alguns aqui, alguns pontos. Tá. 2π, 3π sobre 2, π, π sobre 2, 0, menos π sobre 2. Né? Esses são os clássicos que a gente marca, né? Aí, veja só, eu marquei aí, o menorzinho que a gente marcou foi π sobre 2. Quanto que vale π sobre 2? 1,57. Né? Tá. Vou marcar aqui só para a gente comparar. Aproximadamente 1,57. Agora, aqueles notáveis ali. Quanto que é 6 sobre π? 1,90. Então, 6 sobre π vai ser aproximadamente 1,90. Se a gente pegar 4 sobre π, vai ser aproximadamente 1,27. E se a gente pegar 3 sobre π, vai ser aproximadamente 0,95. Então, vou querer marcar esses pontos. Que pontos também que a gente sabe? A gente conhece o seno de π sobre 2, eu conheço, né? Que é 90. Então, eu também vou estar interessado no 2 sobre π. Quanto que vale o 2 sobre π? Aproximadamente 0,63. Então, se eu marcar aqui, ó, eu sei que esse aqui é aproximadamente, deixa eu ver, o π é 3,14. Esse aqui 1,57. Então, 1,9 vai estar aqui, mais ou menos. Né? Vamos supor que esse aqui é o 6 sobre π. 1,9. 1,27, então, um pouquinho para cá, você vai ter
o 4 sobre π. Um pouquinho antes, a gente tem o, aqui 0,95, a gente tem o 3 sobre π. E antes, 0,63, você tem o 2 sobre π. Tá? Eu vou fazer com a parte positiva, a parte negativa é a mesma ideia. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nesses pontos. Quanto que vale o seno de... Quanto vale o seno de 1 sobre 2π? Bom, vamos lá na calculadora. Seno de 1 sobre 2π. Isso vai dar 0,002. Então, aparece um 2 na terceira casa. Então, isso é muito pequenininho. Então, vai estar quase grudado lá no eixo x. Tá. E se for, no lugar do x, colocar 3π sobre 2? Bom, como vai ser 1 sobre x, vai ser o seno do 2 sobre 3π, né? Então, vai ficar 2 dividido por 3π. Isso dá 0,03. Então, também é muito pequeno, né? Aqui bem pertinho. 0,03. Então, apareceu a primeira casa diferente de zero na segunda casa depois da vírgula. Vamos para o próximo. Π. Então, se eu colocar x no lugar, π no lugar do x, então vai ficar seno de 1 dividido por π, que dá 0,05. Bem pequenininho ali. Tá, agora vão começar a aparecer algumas coisas aí. Quando a gente olhar para seno de 1 sobre 6 sobre π, quanto que é 1 sobre 6 sobre π? Tá vendo que eu estou dividindo por uma fração? Isso aqui, então, vai conservar o 1 e vai inverter o π sobre 6. Ó. Não vai dar π sobre 6? Quanto que é seno de π sobre 6? Meio. Então, quer dizer que esse cara já deu meio. Começou a afastar um pouquinho do eixo x. Vamos para o próximo. π sobre 2. Se eu colocar π sobre 2 aqui no lugar do x, vai inverter. Então, vai ficar 2 sobre π. Então, seno de 2 sobre π. Isso dá 0,01. Opa! Voltou a estar aqui embaixo. Depois, se eu pegar... Se eu pegar... Peraí que eu acho que eu fiz com grau. É. Tava em grau a calculadora. Então, trocando aqui por grau, deu 0,59. Então, um pouquinho acima aqui do meio. Tá? Confirmando ali. Os outros vão dar bem perto do zero. Depois vocês podem conferir ali depois. Tá? Próximo. 4 sobre π. Vai ficar 1 dividido por 4 sobre π. Então, vai inverter. Vai ficar π sobre 4. Quanto que é seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que é raiz de 2 sobre 2? Aproximadamente. 0,7. Pouquinho aqui para cima. Depois, 3 sobre π. Vai ficar 1 sobre 3 sobre π. Vai inverter. Vai ficar π sobre 3. Seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2, que dá 0,86. Então, subiu mais um pouquinho aqui. Depois, o próximo. O próximo é 2 sobre π. Vai inverter, vai ficar π sobre 2. Seno de π sobre 2? 1. Então, aqui atinge no 1. E depois? Depois, olha só. Aqui eu tenho 2 sobre π. Mas e se eu fizer os próximos agora? 1 sobre π. Eu posso olhar para 1 sobre π. Está vendo que 1 sobre π é metade desse aqui, né? Então, é 0,3 alguma coisa. Eu posso olhar agora para o 2 sobre 3π, que é o inverso desse. Posso olhar por 1 sobre 2π,
que vai acontecer nesses pontos? São pontos cada vez menores, cada vez mais próximos do zero. Quanto vai valer o seno do inverso desse? Bom, se eu inverter, se eu colocar no lugar do x 1 sobre π, então vai ficar seno de π. Quanto que é seno de π? 0. Então, estava no 1. Você vai vir aqui no 0, na metade dele. Depois, quando você olhar para o próximo, como ficaria o inverso de 2 sobre 3π? 3π sobre 2. Quanto que é seno de 3π sobre 2? Menos 1. Então, quer dizer que vai, na metade desse aqui já vai estar aqui embaixo. Depois, se você ir para a metade agora de novo, 1 sobre 2π, inverte, 2π. Seno de 2π? 0. Ou seja, a metade volta aqui. Na metade da metade, vai aqui para cima. Na outra metade, vai para baixo. Na outra... Como que é esse gráfico? Vamos conferir? Se a gente olhar ali no GeoGebra, então vocês podem procurar lá no Google, né, GeoGebra. Tem como plotar coisas em 3D, mas deixa isso lá para o cálculo 2. Tá? Aqui no cálculo 1, então, se a gente colocar lá y igual a seno de 1 sobre x, olha só o que a gente tem. Então, se a gente for dando zoom aqui, ó, então ele fica, quanto mais próximo do zero, ele fica oscilando. Exatamente nessa ideia. Pega a metade do que falta, ele já bate lá em cima. Metade no zero de novo, metade no menos 1, metade no zero de novo, metade no 1 de novo. E aí ele vai ficar nessa, tá vendo? Por isso que ele, se a gente dá um zoom aqui, parece até que é uma barra fixa aqui, né? Mas isso não vai, ó. Se a gente dá um zoom aqui, fica uma eternidade aqui. Por isso, se você for calcular, agora falando de cálculo, né? Se você calcular o limite daquilo ali, quando o x vai para 0, não existe. Então, se você calcular o limite de seno de 1 sobre x quando o x tende a 0, esse limite não existe. Por quê? Como o x tende a 0, 1 sobre x tende a infinito. E o seno de infinito não vai para lugar nenhum, porque ele fica sempre alterando. Menos 1, menos 1, menos 1. É o que a gente vê aqui. Ó. Ele fica sempre alterando aqui. Né? Não importa o número de zoom que a gente der aqui, ó, vai virando, vai tá tudo pintado aqui, faz parte do gráfico. Né? Então imagina, como que eu desenho esse gráfico ali, né? Então o gráfico ele vem, né? Tá na parte positiva aqui, ele vem, cresce, e aí depois já vai fazendo isso aqui. Né? Vai acumulando ali, próximo do eixo Y. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Um exemplo interessante esse, né? Comportamento bem estranho ali, próximo do zero, né? Parece, né? Imagina o tamanho, né, desse... É que assim, o tamanho do terremoto não foi grande, mas foi permanente, né? Ali, né? Ok, pessoal? Então, continuamos na próxima aula.